Boa noite. Boa noite. A imagem ficou na memória dos brasileiros. Um prédio em chamas no centro de São Paulo que de repente desmorona. 7 pessoas morreram. Esta semana, um incêndio do edifício Wilton Paes de Almeida completou 1 ano. Como era o dia a dia naquela ocupação? O Fantástico teve acesso com exclusividade à investigação policial que revelou a rotina de agressões e ameaças vivida pelos moradores. Mesmo sendo o prédio ocupado, a gente tinha que pagar aluguel. Quem atrasava o pagamento levava tapa na cara e era até ameaçado com faca. Os responsáveis pela ocupação diziam que se a gente chamasse a polícia e denunciasse, a gente podia sofrer consequências piores. Os atores Leandro Carres e Denise Cooper não estão interpretando uma obra de ficção. São histórias reais de pessoas que moram ou moravam em prédios que estavam vazios e foram ilegalmente ocupados na cidade de São Paulo. A gente vivia num lugar péssimo. As instalações de luz eram improvisadas. Uma vez teve um pequeno incêndio na caixa de luz do prédio. Eu fiquei com medo que acontecesse um incêndio igual do Wilton Paes de Almeida. Foi no dia 1º de maio do ano passado que o edifício do Largo do Paissandu pegou fogo e desabou. 7 pessoas morreram. Depois da tragédia, a Polícia Civil passou a investigar o caso e os movimentos sociais de luta por moradia. O inquérito está em fase final. O Fantástico teve acesso a informações de 17 depoimentos de moradores de ocupações. A maioria só aceitou falar com a polícia com a promessa do anonimato. E assim nenhum dado pessoal consta no inquérito. O motivo? Medo de uma vingança. Por isso pedimos aos atores que dessem voz aos depoimentos. E não vamos dar detalhes que possam identificar as testemunhas. As pessoas que cuidavam do prédio onde eu morava eram violentas. Quem não conseguia pagar o aluguel levava tapas, socos e chutes. A investigação aponta que Ananias Pereira dos Santos, do Movimento de Luta Social por Moradia, era o coordenador da ocupação do Wilton Paes de Almeida. Na semana da tragédia, Ananias falou com o repórter Valmir Salaro. Eu estou sendo injustiçado. Por quê? Eu acredito que as pessoas têm muita inveja das pessoas. Você está sendo acusado? Não é eu estou negando, eu estou falando a verdade, eu não vou mentir. Segundo os depoimentos, ele também estava à frente de pelo menos outras 3 ocupações na época. O preço do aluguel variava conforme o prédio, entre R$200 e R$500 por mês. O dinheiro não era usado em melhorias no prédio. Era o Ananias quem autorizava a expulsão de quem não pagava aluguel. Eu já vi o Ananias agredir uma pessoa que não estava com pagamento em dia. Eu estava sem dinheiro. Fiquei 4 meses sem pagar o aluguel. Aí o Ananias disse, ou paga ou sai. Eu disse que não tinha para onde ir. E ele respondeu, nem que seja para o inferno. A polícia também investiga esta mulher, Edinalva Silva Franco. Ela faz parte do movimento de moradia para todos e coordena ocupações em São Paulo. Os depoimentos revelam como ela costumava agir. A Edinalva era uma pessoa violenta. Eu vi ela expulsando da ocupação a mulher e um filho pequeno de forma muito agressiva. Uma outra testemunha contou à polícia que pagava R$400 por mês para viver com a mãe numa ocupação coordenada por Edinalva. Mas quis se mudar porque a mãe estava doente e não podia compartilhar o banheiro coletivo. A testemunha afirmou que Edinalva não aceitou que ela se mudasse. Quando eu fui pegar as minhas coisas, ela veio com um porrete para me bater. Eu fui embora assim mesmo, escondida, mesmo sendo ameaçada de morte. Dos 17 depoimentos do inquérito, 7 mencionam uma outra obrigação além de pagar o aluguel em dia. Nós éramos obrigados a participar de outras invasões. Mesmo morando numa ocupação, eles falaram que isso era para fortalecer o movimento por moradia. A gente ia porque eles ameaçavam. Quem não fosse em outras 3 ocupações, mesmo pagando aluguel certinho, seria expulso de onde vivia. Os depoimentos também revelam a presença de muitos imigrantes ilegais nas ocupações de Ananias e Edinalva. Os estrangeiros tinham medo de ser expulsos dos prédios porque estavam irregulares no Brasil, mas ficavam incomodados com os constrangimentos e agressividade que sofriam. A primeira opção, às vezes, é uma ocupação. Porque não tem o dinheiro para alugar uma casa, um apartamento, por causa da burocracia, da documentação. Já ouvi alguns imigrantes desabafando que foram forçados a participar de alguns eventos que eles não tinham noção, não sabiam o que estava acontecendo. Tentamos falar com Ananias, com Edinalva e com os advogados deles,
mas ninguém nos atendeu. Em depoimento à polícia, Ananias disse que nunca esteve à frente de qualquer prédio ocupado, que os moradores faziam assembleias e decidiam quanto cada um deveria contribuir para a manutenção do prédio e que nunca determinou a saída de ninguém mediante grave ameaça ou violência. A polícia, Edinalva, também negou as acusações. Disse que a quantia é instituída em assembleia para custear as despesas da ocupação e que as expulsões por falta de pagamento também são decididas em assembleia. O Fantástico apurou que a polícia deve pedir a prisão de 15 suspeitos. Entre as acusações estão participação em organização criminosa, extorsão e agressões. Hoje há pelo menos 219 ocupações em São Paulo, onde vivem 40 mil famílias. Você não tem hoje, com a mesma força, os movimentos de moradia organizados como você tinha no passado. Há suspeitas de que o crime organizado tenha se infiltrado em algumas ocupações. A prefeitura diz que reforçou a fiscalização nos locais invadidos. É evidente que não dá para a prefeitura segurar e afirmar que não terá mais uma tragédia como a do ano passado. O que dá para afirmar é que tudo que é possível fazer para que não tenha uma outra tragédia, a determinação do prefeito é que a gente faça. A prefeitura quer construir um conjunto habitacional no lugar do prédio que desabou. A Defensoria Pública da União concorda. O pedido da Defensoria Pública é que as famílias sejam contempladas com atendimento habitacional definitivo naquele local. A testemunha que foi ameaçada de morte com um porrete não quer que ninguém saiba onde ela mora hoje. Tenho medo que me descubram, que queiram se vingar. Até hoje tenho medo de morrer.